Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho e hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, o Daniel Cunha do canal Resposta Fitness. Todos vocês já conhecem o cara é um dos canais que mais crescem aí sobre calistenia ultimamente aí no YouTube, e o Instagram do cara também tá bombando. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre calistenia, sobre vários assuntos. Você vai saber um pouco mais aí em profundidade aí quem é o Daniel, porque às vezes você vê o vídeo do cara, às vezes não sabe muito bem quais são as ideias, o que é que ele pensa sobre determinados assuntos. E essa conversa toda vai estar disponível aqui e vai estar disponível também no podcast Pinho Calistenia, que você pode conferir em qualquer plataforma de podcast. Então, chega de conversa fiada, vamos conversar agora sobre o que interessa. Fala aí, Daniel. Cara, me fala aí quem tu é, como é que tu começou na calistenia e se tu já estudou educação física, tudo mais. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas só fala aí quem é o Daniel. Beleza. Fala galera, eu sou o Daniel Cunha, sou um entusiasta de treinos com peso corporal. Sou do canal Resposta Fitness. A galera que chegou nova aí na calistenia, com certeza você já deve ter visto algum vídeo meu perdido aí pelo YouTube, sobre perna, sobre peitoral também, você já deve ter visto. Cara, eu tenho 21 anos, pra quem não sabe, tenho 21 anos. Eu tô no meio da faculdade de educação física também, igual muitos da galera que faz vídeo de calistenia pro YouTube, porque querendo ou não a gente sabe o que tem que fazer, né? No Brasil, se a gente não tiver o certificado, a gente acaba tendo alguns problemas com a lei, mas tirando isso aí, eu tô nesse caminho. Eu trabalho com isso já tem alguns anos. Antes de ter o canal Resposta Fitness, eu já trabalhava com calistenia como uma empresa. Eu promovia junto com meus amigos campeonatos de calistenia, campeonatos de esporte aqui em Brasília, que é onde eu moro. Então a gente tinha uma empresa aí de campeonatos aqui em Brasília. Então eu já tenho mais ou menos uma experiência em marketing, uma experiência com eventos e tudo mais. Mas qual é o nome da galera aí que tu treina junto em Brasília? Aqui em Brasília eu treino junto com a galera do Calistenia Brasília. Cara, o Calistenia Brasília é um dos maiores grupos de calistenia que tem no Brasil hoje. Só bate de frente aí com o Calistenia Brasil e com a galera do Mahamudra lá de São Paulo. Massa, muito massa. Cara, eu tô surpreso aí, tu tem 21 anos, eu não sabia que tu tinha 21 anos, eu tenho 32, são quase 11 anos de diferença. É bastante. De geração, isso, bastante, né, velho? Tu nasceu o quê, em 98? 98. Caraca, velho, 97. Eu terminei o ensino médio em 2004, velho. 2004 eu terminei o ensino médio, 15 anos atrás. 2004 eu tinha 6 anos, mano. Caraca, e eu já tava saindo pra fazer vestibular, reprovando em tudo, como sempre. Ei, Daniel, pois, cara, pronto, a galera já sabe quem é o Daniel. Agora, Daniel, me fala, a gente vai começar um pouco aí sobre a tua trajetória na calistenia. Tu já falou que começou a treinar com a galera aí do Calistenia Brasília. Me fala aí, Isso. Primeira coisa, quando foi que tu começou a treinar? Há quanto tempo atrás? E o que foi que te atraiu na calistenia? Uhum. É o seguinte, cara, eu comecei a treinar, na verdade, vai fazer aí 10 ou 9 anos que eu tenho tempo de treino. Quando eu comecei a treinar, eu tinha entre ali os 12 anos, 13 anos de idade. Comecei a treinar na escola, nas aulas de educação física, inclusive, do meu professor. Meu professor fazia o seguinte: colocava a gente para jogar futebol e como aquecimento, como fortalecimento, ele colocava a gente para fazer agachamento, flexão, polichinelo, abdominal. E nessa brincadeira aí, eu descobri que eu tinha uma facilidade um pouco maior de desenvolver massa muscular. Eu tinha uma genética muito boa para força. Na época da escola a gente fazia queda de braço na escola. Eu era bem magrinho mesmo, só o osso, mas eu tinha muita força. Então isso me ajudou. Aí, juntando adolescência, né, aquela fase que você tá descobrindo o que quer beijar na boca e tudo mais. Aí eu comecei a treinar pra ficar mais bonito, pra me sentir melhor, pra poder aumentar minha autoestima e tudo mais. Então eu comecei a fazer o que? Flexão, abdominal, agachamento, esse tipo de coisa em casa. Porque querendo ou não, na época eu era muito jovem, minha mãe não queria pagar academia pra mim e tudo mais. Então foi assim que eu comecei. Depois eu descobri o parque aqui perto de casa, que é onde eu treino até hoje, onde eu faço meus vídeos, a galera vê meus vídeos aí. Eu descobri esse parque e nesse parque lá tinha as barras, que era uma coisa que eu não sabia fazer, que eu não tinha acesso.
E tinha as barras lá, tinha uns pesos, que até hoje tem uns pesos de pedra aqui que eu comecei a utilizar também, que me ajudava bastante. Mas no geral eu treinava só barra, flexão, abdominal, agachamento, que é o básico que a gente faz até hoje, entendeu? Massa. E galera, vamos ser sinceros, todo mundo que começa a treinar, principalmente se você começou na adolescência, é com interesse de pegar mulher, é com interesse de ficar mais bonito. Não adianta você vir dizer pra mim, eu faço por saúde e tudo mais, mas todo mundo entra na academia, todo jovem entra na academia, mulher também quer ficar atraente pro sexo oposto, ou até pro mesmo sexo, sei lá. E com o passar do tempo você vai escolhendo por outros motivos, como por exemplo da calistenia. Uma das coisas que sempre me atraiu na calistenia é você poder treinar em qualquer lugar. Eu odiava quando eu viajava por 5, 6 dias, que eu ficava 5, 6 dias sem treinar na época que eu fazia musculação. Apesar de eu não levar tão a sério o meu treino naquela época. Porém, quando eu descobri a calistenia, todo lugar que eu viajava, eu não deixava de treinar por causa disso. E é uma das coisas que até hoje me atrai na calistenia. E eu vi, Daniel, algum tempo atrás, eu te sigo aí, tá com mais de um ano no Instagram, e eu vi que teve uma época que tu tava treinando aí na academia, não sei se tu fazia só calistenia na academia, tu chegou a treinar também com pesos? Sim, sim. Eu fiz o seguinte, cara. Aqui eu não sei se a galera que me acompanha sabe, mas eu sou um atleta. Eu faço uma modalidade que é chamada de Strength and Power, que ela envolve velocidade e resistência na calistenia. É como se fosse um crossfit, só que só de movimentos de calistenia. E também tem o street lifting, que é exatamente fazer barras, fazer flexão, agachamentos abdominal com carga extra. Um campeonato de velocidade em circuito. Então, eu precisava de treinar na academia para poder competir com a galera que treinava nesse mesmo esporte. Então, eu não treinava assim, para hipertrofia propriamente dito. Eu treinava mais para desempenho, para ganhar força no meu esporte. Só que eu também tive minha época de treinar assim, carga. Eu fazia meus agachamentos aí com 120 quilos, tudo mais. Treinava, fazia rosca bíceps, esse tipo de coisa que inclusive hoje em dia, essa experiência que eu tive na academia voltado para hipertrofia exclusivamente foi o que me permitiu criar alguns exercícios que eu criei hoje, ter alguma mentalidade de calistenia voltado para a estética hoje, que é uma das coisas que eu prego no meu canal. Calistenia voltado para a estética, eu meio que simulo academia com calistenia no meu canal, e também incentivo a galera a fazer não só isso, não só treinar para a estética, mas também treinar com o intuito de ser funcional, de conseguir fazer a maior quantidade de barra possível, ter mais força, esse tipo de coisa, entendeu? Então foram, se eu não me engano, 2 anos e meio na academia, treinando com carga mesmo, bastante carga, bastante porrada no músculo. Certo, e pra galera ter uma noção, a galera que faz calistenia, não é muita gente que faz calistenia com peso aqui dos inscritos no canal, provavelmente, mas são a galera que leva o treino mais a sério, que utiliza peso como eu, como você. E me fala aí, na tua época, no teu auge lá do street lifting. A galera que não conhece o street lifting também, tem uns campeonatos rolando que é principalmente feito pelo Adam Raw. Se a galera não conhece o Adam Raw, ele é da República Tcheca, se eu não me engano. E ele sempre faz o Raw Workout uma vez por ano, que ele faz uma competição entre os melhores atletas da Europa. Se a galera quiser seguir, ele sempre coloca lá tipo, as batalhas completas, quem foi que ganhou, e aí os caras fazem números absurdos, fazem barras com 120 quilos adicionado ao corpo, que é uma coisa assim, muito louca. E me fala quais foram os teus melhores números aí, na barra, na paralela com peso. Cara, assim, na barra, os meus melhores números eu fazia, assim, nos meus treinos eu treinava junto com um competidor também, a gente fazia os treinos juntos, e assim, você sabe que treinar com uma pessoa que tá ali dando o gás em você, você treina com mais gás, né, com mais força. Então, nos meus treinos, geralmente eu pegava na barra 50 quilos na barra, eu fazia 50 repetições, não era 50 repetições direto pra galera que tá assistindo, geralmente a gente começava com 7 repetições, 6 repetições, e depois ia diminuindo até finalizar as 50 repetições com 50 quilos. No agachamento com peso eu fazia em média pegava em média 120 quilos para 50 repetições também, só que no agachamento eu era um pouco mais forte, eu fazia geralmente aí 15 repetições, 16 repetições, dependia muito do meu dia, de como que eu estava naquele dia, mas era nessa média, 120 quilos, 15 repetições.
Na flexão, eu não fazia com carga propriamente dita. Na flexão, eu preferia fazer flexão apenas com um braço do que pegar carga. Para mim, eu achava que era mais eficiente porque trabalhava muito mais o core do que a flexão com carga. Então, eu não treinava muito flexão com carga. Realmente, flexão era uma das coisas que eu não pegava carga. Só que no campeonato tinha com carga e mesmo assim, mesmo treinando sem carga, fazendo só com uma mão aqui, eu consegui me dar bem lá no campeonato. Era uma das minhas vantagens. E a paralela, quanto é que tu fazia? Cara, paralela é o mesmo esquema da barra pra mim. Era 50 quilos, 50 repetições. A mesma coisa. Massa. E eu te perguntar outra coisa também com relação tua divisão de treino atualmente. Como é que tu divide o treino? Uma das dúvidas maiores que as pessoas têm quando vão começar a calistenia é, cara, eu posso fazer flexão todo dia? Posso fazer isso todo dia? E muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Eu queria saber como é mais ou menos a tua divisão de treino aí pra galera entender um pouco. Cara, minha divisão de treino é uma bagunça. Porque assim, eu tento experimentar a maior quantidade de variações de treino possíveis. Então, uma semana eu faço um full body, que é treinar o corpo inteiro várias vezes na semana. Outra semana eu faço o ABC 2 vezes, que é o que a galera da academia faz para hipertrofia. Sim. Eu faço o push-pull. Então depende muito da semana. Eu nunca faço o mesmo treino, entendeu? Em um mês eu faço full body, faço o ABC 2 vezes e todos os tipos de treino. Mas geralmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de treinar todos os músculos 3 vezes por semana. Pra mim é o melhor tipo de treino que tem pra calistenia, pra desempenho, pro meu esporte, entendeu? Sim. Treinar todos os músculos 3 vezes na semana. Dá aí os seus 4 dias de descanso pra você fazer uma corrida, pra fazer uma mobilidade e tudo mais. Agora, se a pessoa quiser hipertrofia, na minha sincera opinião, a melhor divisão de treino que tem para hipertrofia que eu tenho de experiência é o ABC 2 vezes, que é o que a galera da academia faz, que a maioria da galera bodybuilder e tudo mais faz na academia. Então, se eu fosse hoje em dia recomendar, por exemplo, Daniel, qual o tipo de rotina que você faria para calistenia? Full body 3 vezes na semana. Para academia, para ganhar massa muscular, ou até mesmo na calistenia, para ganhar massa muscular, ABC 2 vezes. Massa. Tu estabelece um tempo de treino, tipo, hoje vou treinar 2 horas, tenho 2 horas livre, vou treinar. Hoje só tenho 1 hora, vou treinar 1 hora. Como é que funciona isso pra ti? Sim, geralmente eu coloco um tempo ali entre 2 horas a 3 horas de treino. Só que não é 3 horas de treino assim direto, porrada. Não, eu faço minha mobilidade ali no início, dou uma aquecida que gera mais ou menos de 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de aquecimento, dependendo do tipo de treino que eu vou fazer naquele dia. Então, o treino específico de calistenia mesmo demora aí, em média umas 2 horas. Então, às vezes demora menos porque, dependendo do treino, eu estou fazendo um treino de velocidade, às vezes eu estou fazendo um treino só de força. Então, é muito variado, mas em média mesmo 2 horas de treino, 2 a 3 horas de treino. Massa. E o que é que tu recomenda aí, uma dica que tu recomenda para alguém que só tem 1 hora por semana, ou 1 hora por semana, 1 hora por dia, 3 vezes por semana? Qual seria uma recomendação aí para tu, de como é que essa pessoa poderia usar esse tempo de maneira inteligente? Olha, se fosse o meu caso, se eu trabalhasse e tivesse só 3 dias por semana, 1 hora por dia, nesses dias, o que eu, Daniel Cunha, faria? Eu faria um treino full body em circuito. O que é o treino em circuito? É aquele treino que você faz uma série de exercícios sem descanso. Você descansa só no final do round de exercícios. Então eu faria esse treino full body com rounds com exercícios para o corpo inteiro em cada round, entendeu? Que a gente pode incluir até um HIIT aí, dependendo do caso. Entendi. E outra coisa que eu queria te perguntar também é... A galera sempre tem uma dúvida com relação a ganho de massa muscular com calistenia. Tu percebe alguma diferença de quando tu... Porque eu vi que tu parou de treinar completamente com pesos, né? Ultimamente tu tá fazendo só com peso corporal, praticamente. Sim, só peso corporal. Não treino mais com peso hoje em dia. Isso, eu queria saber qual foi a tua experiência. Tu acha que tu ganhou massa muscular, tu perdeu massa muscular, mas ganhou definição? Qual foi a tua experiência aí nessa mudança? Na verdade foi o seguinte. Quando eu saí da academia, que eu finalizei meu campeonato,
Eu tinha muita galera que chegava nos vídeos e falava, pô Daniel, você faz academia, como é que eu vou acreditar que você tem esse corpo aí por causa da calistenia? Então isso ficava em conflito na minha mente o tempo inteiro, não sei se com você é assim. E pra mim, cara, querendo ou não, esse é o meu trabalho, né? Então eu coloquei isso em primeiro lugar. E eu fiz um desafio comigo mesmo, que era o seguinte: eu não vou mais fazer exercícios dentro da academia, eu não vou mais puxar carga. Tanto que eu comprei um colete de peso, só que eu não uso ele. Eu usei ele uma vez pra fazer o vídeo e depois nunca mais usei. Mas assim, hoje em dia deve ter mais ou menos aí um ano que eu tô sem absolutamente pegar nenhum tipo de peso, nenhum tipo de carga. Um ano sem pegar carga, e o que eu posso concluir? Quando eu fiz esse desafio comigo, eu me forcei a descobrir exercícios mais difíceis do que eu fazia na academia. Imagina, eu fazia barra com 50 quilos e ter que começar a fazer barra sem nada. Então eu tive que descobrir algumas variações dos exercícios que deixassem ele mais difícil. Então, eu descobri outras variáveis que faziam do treino algo mais difícil, algo mais eficiente para hipertrofia, para força. Quero que tempo de tensão muscular, tempo de descanso, você ter mais ou menos tempo de descanso, quantas articulações estão envolvidas no movimento. Então, por exemplo, a flexão com 2 braços é muito mais fácil do que a flexão com apenas um braço. Então isso influencia muito. Sim. Tem a questão do ângulo da gravidade. A gravidade influencia. O ângulo que você está colocando o seu corpo ali na flexão, por exemplo, se você fizer a flexão na parede aqui, ela vai ser muito mais fácil do que uma flexão feita no chão. Então foram esses tipos de coisas, esses tipos de variáveis que eu fui incluindo no meu treino. Respiração também. Foi esse tipo de coisa que eu coloquei no meu treino para deixar meus treinos mais difíceis. Não deixar que a intensidade que eu fazia na academia caísse. Então eu consegui ter uma melhora no meu corpo muito maior do que quando eu fazia na academia. Pra estética mesmo, falando. Porque eu comecei a focar mais nisso para conseguir falar pra galera o seguinte: galera, eu tô fazendo exercícios sem absolutamente nenhum tipo de peso e tô conseguindo evoluir mesmo depois de tanto tempo de treino e mesmo depois de conseguir pegar tantas cargas, altas cargas, com tantas repetições, entendeu? Então foi realmente um desafio que fez bem pra mim. Eu me forcei a descobrir coisas novas e tá funcionando muito bem pra mim. Eu tô conseguindo me desenvolver. Hoje em dia eu considero que eu tô no melhor corpo da minha vida, entendeu? Só fazendo calistenia. Massa. E com relação aos membros inferiores, a galera sempre tem dúvida, a galera sempre quando faz um treino, repete um treino meu ou um treino teu lá do canal, um treino completo, geralmente vai lá comentar: pô cara, fiquei sem andar por 3 dias depois desse treino. Porém, quando as pessoas não sei se é porque elas não persistem naquele treino por um longo período de tempo, ou porque elas não sabem como progredir, como aumentar a intensidade ou aumentar o volume de treino, elas acabam um momento percebendo: pô cara, Pinho, fiquei muito dolorido, porém não percebo ganho de massa muscular. Qual é a dica, ou o que é que tu percebeu nessa tua mudança aí de treinamento com peso e sem carga para os membros inferiores? Cara, uma coisa que a galera às vezes não percebe é o seguinte: o agachamento convencional sem peso na calistenia, ele é muito limitado mesmo. Até mesmo pistol squat, que é a variação com uma perna, ele também é muito limitado. Então, por exemplo, você vê os meninos mais magrinhos aí, os caras fazem 50 repetições fácil de agachamento de pistol squat, por exemplo. Então, uma coisa que eu descobri para pernas na calistenia é que você precisa isolar o máximo possível o músculo que você quer trabalhar. Na academia, quanto mais composto o exercício, melhor. Por exemplo, o agachamento livre com carga. A galera sempre fala: quanto mais composto, melhor. Na calistenia é o contrário. Quanto mais isolado for o exercício, quanto mais você conseguir isolar, menos articulações agindo no mesmo movimento, melhor vai ser para hipertrofia, melhor vai ser para força. Por quê? Como é que funciona? Quanto menos articulações estão agindo no movimento, mais aquelas articulações vão ter que fazer força para realizar o movimento. Então tem um sissy squat, que é um exercício que eu faço bastante, que os treinadores ficam putos comigo aí, porque eles falam que machuca o joelho, né? É um exercício que você usa apenas 2 articulações do corpo. Então se você pegar, por exemplo, o agachamento livre normal e comparar com o sissy squat, você vê uma diferença muito grande para a articulação do joelho aqui. Então você vê que seu quadríceps trabalha de uma maneira extremamente forte nesses exercícios. Então o que eu faço? Eu busco pegar vários exercícios isolados na calistenia e juntar eles no mesmo treino
e fazer um treino completo para as pernas. Então eu não deixo de dar intensidade para o meu treino de perna. O meu treino de perna, ele não é um treino de resistência, ele é um treino de força e de hipertrofia. No máximo 12 repetições, 15 repetições. E quando eu estou querendo um pouco mais de resistência, aí sim eu faço um treino com maiores quantidades de repetições, com exercícios mais fáceis. Entendeu? Legal. E pra galera ter uma ideia aí como é que é mais ou menos o teu treino, tu falou que fica aí nessa gama de 12 repetições. Tu faz um exercício tão difícil que tu não consiga fazer mais do que 12 repetições ou tu conseguiria ir muito além dessas 12 repetições? Então, é justamente isso. Eu faço exercícios o mais difícil possível, a qual eu não consiga passar das 12 repetições. Por exemplo, o Sissy Squat pra mim, dependendo da forma que eu fizer, do tempo que eu fizer, eu não consigo fazer 8 repetições, entendeu? Então é um exercício que realmente você vê que ele te dá uma hipertrofia, ele te dá, trabalha a sua força de verdade. Sim. Então são mais ou menos esse tipo de exercício que eu faço em todos os músculos de perna. Então uma média de quantos exercícios tu faz por treino de pernas? Tu tem uma ideia mais ou menos? Cara, mais ou menos uns 6 exercícios de perna, assim, se for trabalhar a perna por completo, uns 6 a 8 exercícios por treino. Certo, 6 a 8 exercícios diferentes, pegando tanto o posterior da coxa, como quadríceps, glúteos. Isso. E tu inclui panturrilha também nesse ou não? Nesses 6 a 8? Sim, panturrilha também. Certo. Panturrilha também. Apesar de que panturrilha é um músculo que eu não sou muito fã de treinar. Até a galera fala, pô Daniel, treina a panturrilha aí, não sei o que, só que assim, realmente é uma falta de vergonha na cara minha mesmo. Eu não treino com muita frequência não. Entendi. E me fala também sobre qual a frequência ideal de treino de pernas que tu acha, assim, é a mesma coisa dos membros superiores, 3 vezes por semana? Sim. Cara, pra mim, na minha experiência, que eu, assim, quase 10 anos de treino aí, eu considero que a pessoa que realmente ela quer desenvolver pernas, ela tem que treinar pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos. Porque, não sei se você já reparou, mas a maioria das mulheres, elas têm pernas muito bem desenvolvidas quando elas fazem exercício físico. E a maioria delas também treinam perna mais de 3 vezes por semana. Então, quando eu vi isso, quando eu peguei esse exemplo aí, e eu peguei aquele negócio, pô, eu vou fazer um treino equivalente a qual eu consiga fazer, eu consiga descansar menos e treinar mais. Então, os meus treinos de perna, eles não são aqueles treinos que eu fico passando mal no outro dia. Eles são um treino que, pô, no outro dia eu consigo fazer o treino praticamente inteiro de novo, entendeu? Mas com mais frequência. Então, esse negócio de ter 48 horas de descanso pra mim, na minha opinião, é um mito. E quero entender aí porque pra quem segue o canal do Daniel, a galera sabe aí que ele tem um forte assim, de treino de pernas. Muita gente acaba perguntando, pô cara, tu conseguiu isso só na calistenia, tu consegue manter isso só na calistenia, então eu quero que ele compartilhe aqui com a gente o segredo pra gente conseguir ter pernas fortes também. E, cara, outra coisa também que eu queria falar, que eu queria te perguntar é ir até a falha. Tu vai até a falha em algum exercício ou tu sempre tenta evitar ir até a falha? Cara, na verdade, eu não gosto de atar falha nos exercícios justamente pelo que eu falei agora. Porque, assim, quando você vai até a falha nos exercícios, tem uma coisa chamada ácido lático, que é justamente o que faz a gente ter aquela dor no dia seguinte. E querendo ou não, a gente sabe que quando você tá com dor, atrapalha no treino, né? Se você for treinar o mesmo músculo, você não vai conseguir por causa da dor. Sim. Então eu evito ao máximo chegar à falha nos exercícios para evitar que eu perca um dia de treino na semana. Então a maioria dos meus treinos eu tento parar ali 2, 3 repetições antes da falha, entendeu? Legal. Tu já teve algum tipo de lesão aí nesse tempo que tu pratica calistenia? Cara, na verdade, é muito difícil ter lesão porque eu sempre foquei muito nessa parte de mobilidade articular, de alongamento, justamente focando nessa área de evitar lesões, corrigir a postura dos exercícios, fazer um agachamento bem feito. A única vez que eu tive lesão não foi na calistenia, foi na academia, quando eu estava fazendo um movimento de stiff na academia. Eu, se eu não me engano, estava pegando 200 quilos no stiff. Caraca. E eu acabei rompendo parcialmente o meu posterior de coxa. Eu fiquei mais ou menos um mês e meio sem conseguir treinar posterior de coxa, mas depois eu retornei. Não foi um rompimento muito grande, foi realmente só uma coisinha, então ficou tudo bem, mas foi na academia, não foi na calistenia.
E para quem não sabe, para quem não tem uma noção de quanto é peso, 200 quilos é muito, muito peso, certo, galera? Imagina aí, são quatro plates de 20 quilos de cada lado, não é isso? Isso. Pois é, caramba, pra quem não sabe, pra quem treina em academia aí, pra quem faz deadlift, né, levantamento de terra, sabe que isso é muito, muito peso. E pra tu fazer isso, tu usava aqueles... tu pegava só com a tua mão mesmo ou tu usava aquelas wrist wraps? Cara, na verdade, eu sempre tentei fazer o máximo possível sem nada. Então eu pegava só com a mão. Tem uma técnica que a galera do powerlift usa, que é fazer assim, fazer com a mão trocada. Então eu utilizava essa técnica para facilitar. Mas geralmente eu fazia com a mão normal mesmo, que trabalhava bastante meu antebraço. Era a única coisa que eu fazia pro antebraço era isso, eu treinava o antebraço treinando perna. Então sempre foi muito na raça, assim, eu nunca usei cinto nem nada do tipo. Muito massa. E agora vamos para uma coisa mais pessoal. Me fala aí, como foi a tua decisão de ir para uma faculdade de educação física? Foi algo que tu sempre teve em mente, algo que tu sempre quis, por conta do tu ter esse gosto aí por atividade física, por calistenia? Ou foi algo que tu levou algum tempo depois que tu terminou o ensino médio para decidir fazer a faculdade de educação física? Foi o que acontece? Eu fiz o ensino médio, terminei lá e eu tava com aquela pressão. Querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia aí os pais colocam uma pressão muito grande nos filhos para fazer faculdade e tudo mais. Comigo não foi diferente. Mas assim, na verdade eu sempre gostei de empreender. A minha mentalidade era o seguinte: eu ia fazer educação física, montar uma academia, trabalhar como personal enquanto não tivesse grana para pagar alguém para cuidar. E aí depois que eu tivesse um pouco mais de grana desenvolvendo a minha academia, eu pagasse aí meus professores para trabalhar para mim. Então minha mentalidade nunca foi ser um profissional de educação física por si só. Eu queria fazer a educação física para ter a minha empresa, para ter a minha academia. Mas assim, com o tempo de faculdade eu fui pegando gosto, fui conhecendo muita gente. Na faculdade, inclusive, um dos benefícios que eu tive foi o networking. Eu conheci muita gente mesmo, inclusive foi por isso que eu consegui estar aqui hoje. Hoje em dia eu só estou aqui por causa da faculdade. Por mais que eu não goste da faculdade, eu só estou aqui por causa dela. Porque eu conheci muita gente. Aqui em Brasília tem muita gente influente nesse meio de academia e tudo mais. E querendo ou não, conhecer essas pessoas, andar com essas pessoas, me fez ter uma mentalidade empreendedora. E acabou acontecendo algumas coisas na minha vida, alguns problemas que eu tive, que me fizeram ter a ideia de criar o canal para poder fazer, de alguma forma, ter o meu nome na mídia. E eu não sabia que eu poderia ganhar dinheiro com isso. No começo eu achei que eu precisava fazer meu nome para poder adquirir alunos quando eu tivesse saído da faculdade e aí montar minha academia e tudo mais. Só que hoje em dia eu trabalho como vendedor, eu vendo cursos online aí na internet sobre treinamento, sobre dieta e tudo mais. Massa. E uma coisa interessante também sobre isso eu me formei em Educação Física na Universidade Federal do Ceará em final de 2014 e quando voltei para o Brasil ano passado para visitar minha família, acabei sendo convidado lá para dar uma palestra sobre como é a minha carreira nas mídias sociais e tal, como foi a criação do canal e como é que essa minha experiência poderia ajudar outras pessoas também. E sempre no final a gente fazia uma sessão de perguntas e respostas no final e uma das perguntas, que inclusive foi de um aluno que era aluno na época que eu estava lá, quer dizer que a pessoa ou talvez ainda não se formou, ou talvez estava tentando fazer a licenciatura ou o bacharelado, tentando fazer os dois de uma vez só e ainda estava lá preso na faculdade e perguntou a minha opinião sobre o que é que eu achava sobre o Mahamudra, sobre as pessoas que trabalham com a educação física sem ter um CREF, sem ser formadas em educação física, sem ter um título de educação física para provar que eles têm realmente conhecimento. E a minha resposta foi bem diferente do que ela esperava. Ela esperava que eu fosse esculachar essas pessoas. Ela estava falando especificamente sobre o Mahamudra. E eu falei, cara, a culpa dessas pessoas estarem conquistando esse espaço não é delas, a culpa é sua, a culpa é da galera da educação física que se forma nos bancos de uma faculdade, muitas vezes uma ótima universidade, tida como ótima universidade, a galera não aprende lá nada sobre marketing, não aprende nada de como se vender como profissional, porque a educação física é bem diferente, não é
como um advogado que vai fazer um concurso público para ser juiz. O educador físico, você vai ter que se vender. Como é que tu vai convencer alguém, dentre milhares de educadores físicos aí na tua cidade, de que você é a melhor opção para ela? Você tem que saber como atingir esse público, como convencer aquela pessoa, e você ficar odiando, tipo, hating essas pessoas que estão se promovendo, que estão fazendo um bom trabalho em atingir mais pessoas, não vai te trazer nada, só vai te trazer o que você já tem aí, menos clientes, entendeu? Então, muitas vezes a galera que está na universidade, se forma na universidade, acha que aquele pedaço de papel dizendo que você é da UNB, da Universidade de Brasília, ou de qualquer universidade pública aí, uma universidade boa aí do Brasil, acha que aquilo vai te garantir um emprego, é uma ilusão, isso não vai acontecer. Existem muitos profissionais de educação física bem-sucedidos aí no Brasil sem título de educação física. A maioria desses youtubers aí, o Caio Botura mesmo não tem um título de educação física no Brasil, certo? Eu tenho um título de educação física no Brasil, mas não tenho um CREF, por exemplo. E na maioria dos países do mundo você não precisa de um título de educação física. Então eu acho que isso é algo que deveria mudar no Brasil, porém é algo que é difícil tu tirar quando tu dá um direito para alguém, para você tirar o poder do CREF, todas essas coisas é bem complicado. Provavelmente isso não vai acontecer, não enquanto a gente estiver vivo, Daniel, infelizmente. Mas eu espero que seja mais flexível, porque aqui no Canadá, Estados Unidos, Austrália, a maioria dos países da Europa, você precisa ter uma certificação, e se o seu produto é bom ou não, se você vai conseguir o cliente, quem vai dizer é o mercado vai te procurar como profissional. Exatamente. E eu queria saber qual a tua opinião aí sobre as disciplinas na tua faculdade. Teve alguma disciplina que te ensinou sobre como empreender, como o marketing nas mídias sociais, se te ajudou de alguma maneira, ou foi simplesmente os contatos que tu adquiriu dentro da universidade? Para não falar que não teve nada, teve no último semestre que eu fiz aí da faculdade, se eu não me engano foi o quarto semestre, eu tive uma disciplina de marketing, só que era o quê? Era marketing para empresas, para academias, que era justamente aquilo que eu queria fazer quando eu comecei a faculdade. Só que quando eu fiz esse semestre, eu já trabalhava aqui na internet como Resposta Fitness, né? Então, assim, pra mim não teve tanta utilidade. E querendo ou não, aquele ensino que a professora te dá lá, o que eles te dão de matéria, é uma coisa, assim, muito básica, que você aprende com qualquer vídeo que você vê na internet. Não é desmerecendo a matéria, a professora e tudo mais, mas hoje em dia na internet você vê pessoas que não têm faculdade, que não têm nenhum tipo de conhecimento técnico assim no papel, que te dão aquela aula ali e você aprende em casa de boa ali, enquanto você está indo para o trabalho, por exemplo, se a pessoa trabalha indo de ônibus, indo de metrô, alguma coisa do tipo. Então, assim, na minha opinião, as faculdades de educação física hoje você consegue aproveitar aí, sei lá, 10%, 15% das matérias. Uma matéria que foi muito boa para mim, as matérias que mais impactaram sim hoje, que impactam hoje o meu trabalho na internet, foi a cinesiologia, biomecânica e anatomia, que até hoje o que eu aprendi com aqueles professores lá, eu utilizo nos meus vídeos e eu utilizo também para criar exercícios novos para a galera aí. Então, a opinião que eu tenho também sobre que essas matérias técnicas, anatomia, fisiologia do exercício, biomecânica, todas essas disciplinas vão ser a base da prescrição de atividade física, vão ser a base na qual todas as modalidades de educação física vão se construir, seja ela calistenia, powerlifting, strongman, seja esportes coletivos, esportes individuais, todos esses esportes, essas modalidades vão utilizar essa base. Então, eu acredito que uma maneira mais eficiente seria ensinar essa base e todo o restante ser opcional, você escolher o que você quiser, entendeu? Mas é algo que é muito difícil você vencer, algo que existe há muito tempo. Aqui no Canadá também não é diferente, estudei fitness aqui na faculdade com os professores PhDs, porém, eles estão ensinando a educação física desde a década de 80, então eles conhecem como então ensinam a educação física como se ainda fosse aquela época, na época que não existia nem internet, então o mundo está mudando muito rápido, então a universidade, esse conteúdo, talvez tu vai chegar lá para falar um pouco sobre isso, a universidade teve que abrir as portas para uma pessoa que já tinha se formado, que já tinha ido para o mercado de trabalho, no caso eu, para voltar lá e falar um pouco sobre a minha experiência, porém, daqui que a matéria se insira no currículo das universidades federais ou qualquer universidade de educação física, isso vai levar um certo tempo ainda, porque, como eu falei, o mundo está evoluindo muito rápido, então a universidade não está acompanhando ao mesmo passo. E
Daniel, cara, agora vamos falar sobre um tema que é limite natural. Muita gente acaba achando que você vai chegar até um certo padrão de massa muscular ou de força na calistenia, porém você não vai conseguir evoluir tanto e gradativamente ao decorrer dos próximos 10, 20 anos como você faria no treinamento com peso. O que é que tu acha sobre qual a tua opinião sobre o limite natural com a calistenia? Na minha opinião, você consegue atingir o limite natural tanto com calistenia quanto com academia. Muita gente, cara, é uma questão de você analisar a biomecânica, analisar a cinesiologia, analisar a fisiologia. Se você consegue dar a mesma intensidade para um treino da calistenia igual você dá para um treino da academia, não tem por que você achar que você não vai conseguir atingir seu limite. Então, por exemplo, eu, Daniel Cunha, eu considero que eu já consegui atingir o limite natural, vamos dizer assim, no meu corpo. Há algum tempo atrás eu fiz um projeto de ganho de peso e eu consegui atingir 86 quilos com 12% de gordura corporal. Então, assim, você vê em muitos artigos por aí que a galera faz meio que um limite natural ali, por exemplo, um cara de 1,80 m, por exemplo, o limite natural dele vai ser ali 82 quilos, 80 quilos, então, com 10% de gordura. Então, assim, você vendo todos esses artigos, todas essas coisas, você percebe que, cara, sim, dá pra atingir o limite natural só com calistenia. Eu consegui atingir. Então, assim, não foi ninguém que eu vi, foi eu que consegui, entendeu? Eu tenho essa experiência, então eu posso falar que eu consegui atingir. Agora, por exemplo, se você for ver atletas aí internacionais, Derhan Stipe, a galera lá do Street Brothers, você vê que aqueles caras têm um nível de definição muscular, um nível de massa muscular inacreditável. O Derhan Stipe, por exemplo, eu considero, realmente acredito que aquele cara, ele está natural. Não acredito que ele não utilizou nada, mas eu acredito que hoje em dia ele está natural e você vê o tamanho dele. Como é que o cara consegue manter aquela quantidade de massa muscular, mesmo treinando só street lift, mesmo treinando só calistenia, entendeu? Sem movimentos específicos mesmo para hipertrofia. Então você vê que isso é uma coisa que depende só de você estudar um pouquinho fisiologia e biomecânica e analisar realmente o fato. E testar, né? Obviamente. Interessante tu falar sobre esse tema aí. Tu usou como exemplo os caras do Street Brothers e o Derhan Stipe. Isso. Todos esses caras aí vocês já sabem que treinam há mais de 10 anos. O Daniel já falou que ele já treina há mais ou menos uns 10 anos. O Derhan Stipe, que se a galera não sabe, ele treinava ginástica desde os 6 anos de idade. Teve uma lesão aí mais ou menos aos 8, 10 anos e teve que parar de treinar ginástica competitiva. Então já dá pra perceber que ele tinha uma base, ele nunca foi inativo. A galera sempre acha que o cara veio do nada e ficou simplesmente daquele tamanho. Não, ele vem treinando aí há mais de 15 anos. E geralmente quando a galera chega e me fala, Pinho, eu acho que eu atingi o meu limite, não consigo crescer mais, estou há mais de um ano nesse patamar aqui, não consigo crescer. A galera geralmente tem cerca de um ano de treino, a galera tem cerca de 50 quilos, mais ou menos uns 18 anos de idade, 15 anos de idade. Então, se você tem 18 a 15 anos de idade, se você tem só 50 quilos, existe aí muito espaço para crescimento. Com certeza você não atingiu o seu limite, pode continuar treinando que você sempre vai evoluir cada vez mais. E, Daniel, tu falou aí mais ou menos como era o teu peso, me fala qual é o teu peso e tua altura, é uma curiosidade que a galera sempre tem, qual o peso e a altura da gente, não sei porque que isso é tão interessante para elas. Qual é o teu peso atual? Meu peso atual, cara, eu tenho 1,79 m na trave, né? Eu gosto de falar que eu tenho 1,80 m, que 1 centímetro de diferença não é nada, né? Meu peso padrão, assim, eu consegui me manter o ano inteiro entre 84 quilos e 86 quilos, que é meu peso padrão mesmo. Gordura corporal, que a galera também sempre pergunta. Eu fico variando entre 9% de gordura e 12% de gordura, nunca passo disso. E eu, assim, no último projeto de ganho de peso que eu fiz, o máximo que eu atingi foi 12% de gordura. Mas assim, eu não gosto de aumentar muito a porcentagem de gordura porque eu perco muito desempenho no meu esporte. Então acaba que me prejudica um pouco, né? Sim. Mas esses são os números aí, 84 quilos, 86, 1,80 m. Massa. E falando aí um pouco mais sobre o limite natural, tu acha que a utilização, existe algum atleta atualmente de calistenia, não vamos citar nomes, que tu acha que utilizam
algum esteroide anabolizante? Tu acha que isso é realmente necessário? Existe na calistenia? A gente sabe que no levantamento de peso existem categorias aí de fisiculturismo que não são testadas, ou seja, você pode ir lá, você não vai ter um teste antidoping. Então, claramente, você pode utilizar anabolizantes. Existem algumas categorias que já são testadas, você percebe a diferença dos corpos que são completamente diferentes. Tu acha que o uso de anabolizante ele iria ter alguma interferência com relação à performance no treino de calistenia? Sim, com certeza. E porque, por exemplo, não sei se a galera aí conhece um documentário Icarus na Netflix. Ele fala justamente dessa parte aí de você utilizar esteroides não visando estética propriamente dita, mas visando performance. Sim. Na calistenia, eu posso falar assim que existe vários caras por aí que utilizam sim. Inclusive no campeonato mundial de Strength and Power, você percebe que tem muitos caras lá que realmente o desempenho dos caras é uma coisa acima do que um cara normal conseguiria fazer. Então acredito que sim, rola esteroide anabolizante em basicamente todos os esportes. Querendo ou não, a gente sabe que isso é uma realidade. Não tem como você combater, assim, mesmo tendo o doping, o antidoping hoje em dia, até nas Olimpíadas a galera usa. Isso é uma coisa que para os leigos pode ser assustador, mas pra gente que já tá nesse meio, que já convive há muitos anos, a gente sabe que isso é uma coisa natural aí no nosso meio, no nosso esporte. Entendi. E a galera geralmente associa o uso de esteroide anabolizante com estética, ganhar massa muscular, mas a galera esquece aí que o principal, onde a galera mais pega e com relação ao antidoping, são prévias de competição, principalmente olímpicas, né? A galera que não conhece aquele ciclista que ganhou vários circuitos lá da França, o cara foi pego no Lance Armstrong, se eu não me engano o nome dele, ele foi pego aí no antidoping e tal. E sempre que tem uma luta no UFC, de vez em quando alguém é pego aí com a substância ilícita. O John Jones foi pego aí. Exato, várias vezes, repetidas vezes. E com certeza o objetivo do John Jones não é ficar grande, não é ficar gigante. Porque ele quer manter aquele peso para lutar naquela determinada categoria de peso. Então é algo que é utilizado principalmente em esportes competitivos, não só o fisiculturismo, mas também esportes individuais e esportes coletivos também. E Daniel, vamos passar agora para um assunto aqui com relação à tua alimentação. A galera sempre pergunta muito sobre alimentação, é algo que é um dos pilares aí para se obter resultado, treino, alimentação e descanso. Me fala aí como é a tua alimentação. Tu segue algum tipo de alimentação específica? Cara, se eu pudesse dizer que minha alimentação é alguma coisa, algum nome, eu diria que minha alimentação é uma alimentação paleolítica. Porque eu não consumo industrializados. Dificilmente entra alguma coisa que vem dentro de uma indústria aqui na minha casa. Então, na minha alimentação, o que tem? Banana, tem ovo, grão de bico, feijões de todos os tipos. Tem bastante verduras também, coisas verdes. Assim, o mais variado possível de comidas naturais. Assim, isso é muito importante, naturais. Dificilmente eu compro alguma coisa que vem em embalagens e trago aqui pra dentro de casa. Mas assim, as minhas proteínas, a maioria das proteínas que eu como vem de origem vegetal, não é animal. Eu não sou vegano, eu sei que você mas eu não sou vegano, não sou vegetariano, só que eu tenho a consciência de que, eu tenho uma consciência que as coisas animais hoje em dia não são tão saudáveis igual as coisas vegetais. Então eu busco sempre comer o mais variado possível de alimentos vegetais, inclusive minha principal fonte de proteína hoje em dia é o grão de bico, que eu como todos os dias praticamente, o feijão. Então é isso. Assim, eu não me mantenho comendo certinho, direitinho, a quantidade certa. Eu não como a quantidade de proteína que eu deveria comer todos os dias e tudo mais, até porque eu não tenho esse foco em hipertrofia, né? Mas assim, eu tento manter uma dieta o mais saudável possível. A galera sempre fala, pô Daniel, você não tem um dia do lixo, não sei o que. Assim, eu posso te dizer que não, cara, eu não tenho dia do lixo. Essas coisas que eu como pra mim é extremamente gostoso e eu não sinto necessidade de comer porcaria, entendeu? Vai da pessoa também. Legal. E laticínios, tu consome algum laticínio? Não consumo. Nada derivado de leite eu não consumo. Tem algum motivo específico? Tu é intolerante à lactose ou foi simplesmente uma decisão que tu tomou baseada em pesquisas? Na verdade, foi por um teste que eu fiz, porque eu nunca fui intolerante à lactose, na verdade, muito pelo contrário. Desde pequeno, eu sou de Minas Gerais, sou do interior de Minas,
E lá o costume é comer queijo no café da manhã, tomar muito leite. E desde pequeno eu sempre tomei mais de 1 litro de leite por dia, pra você ver. Caramba, E um nunca tive bezerro. problemas, entre aspas, né? Mas aí eu fiz um desafio comigo e fiquei 1 mês sem tomar leite. Aí o que eu percebi? Eu percebi que tiveram várias mudanças no meu corpo, na minha saúde, que faziam com que tomar leite, tomar coisas que continham lactose, não valia a pena pra mim. Então, por exemplo, eu tinha muitos gases, tinha muita inflamação no rosto, muitas espinhas, quando fazia barba, pipocava meu rosto e tudo mais. E eu não sabia que isso vinha do leite. Só quando eu tirei o leite que eu fui descobrir que tinha vários problemas de saúde, que eu tinha até dor de cabeça também, por causa do leite. Então, depois disso, eu resolvi cortar simplesmente pela saúde, não por estética nem nada do tipo, só pela saúde. Legal. E qual é uma dica, uma recomendação aí principal para quem está querendo alguma dica sobre como se manter em forma com a calistenia, com a alimentação adequada? Fala aí quais são os pilares mais ou menos da tua alimentação. Tu já falou que o principal é comida não processada, né? É algo que também particularmente eu sigo. Quais são outras coisas que tu acha que todo mundo deveria incluir na alimentação? Cara, uma coisa que assim, hoje em dia eu não sigo mais essa dica que eu vou dar, mas no início foi extremamente importante pra mim. Que foi o quê? Contar os macronutrientes. Realmente fazer, sentar ali na cadeira, escrever, calcular a sua quantidade de gasto calórico e fazer a quantidade de macronutrientes que você tem que comer no dia. Cara, pra quem quer ganhar massa muscular, pra quem quer realmente ganhar músculo, cara, você precisa, é obrigatório que você faça isso. Hoje em dia eu não faço por quê? Porque eu conheço o meu corpo. Eu conheço a quantidade de comida que eu preciso comer e tudo mais, então só de bater o olho ali, eu sei mais ou menos a quantidade de proteína que eu tô comendo. Então, pra mim hoje em dia eu não faço, mas pra pessoa que tá iniciando, que não tem essa experiência, que não tem esse conhecimento todo, você precisa, ou então você contrata um nutricionista, né, que tá aí pra isso. Exato. Então assim, realmente, comer a quantidade certa de proteína, porque, gente, não tem como. Se você não comer a quantidade certa de proteína, seu músculo não vai crescer. Comer bastante carboidrato também, porque carboidrato é uma das coisas mais importantes para quem quer ganhar massa muscular. Carboidrato não é um vilão, ok? E a quantidade certa de gordura também. Legal. A galera sempre confunde muito com carboidrato. A galera coloca tudo na mesma sacola. A batata frita, o pão, a pizza, aquilo é carboidrato. Só que ela não esquece também que a banana é carboidrato, o feijão, o grão de bico, o arroz, tudo isso tem carboidrato. Isso. Só que a galera coloca na mesma sacola como se fosse o carboidrato fosse o vilão e sempre essas pessoas elas têm algo a ganhar com esse discurso de demonizar um macronutriente. E o macronutriente não é ruim, ele é simplesmente neutro, ele é algo que você vai utilizar. Existem fontes boas de carboidratos, existem fontes ruins, existem fontes boas e ruins de gordura, fontes boas e ruins de proteína. Não é proteína em si, o carboidrato e a gordura que são ruins. Então, a galera tem que mudar um pouco essa mentalidade, isso é o que eu penso também. E antes da gente finalizar, Daniel, a gente sabe que o bem-estar, a saúde, ele não está só relacionado com o corpo, mas está relacionado também com a mente. Tu tem alguma dica aí pra galera? Isso. A gente sabe que problemas psicológicos, mentais, ansiedade, depressão, estresse é algo que está muito comum no mundo hoje. Praticamente 1 em cada 5 pessoas sofre de algum desses males aí. Qual a dica que tu poderia dar para as pessoas de como manter aí não só o corpo são, mas a mente sã também? Olha, uma coisa que tem me ajudado muito, porque muita gente, a galera que me segue no Instagram já sabe, mas a galera que não me conhece, eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente nervoso. Então uma coisa que me ajudou bastante foi tratamentos naturais, como a aromaterapia, que é terapia com cheiros, né, com aromas, meditação. Cara, meditação é uma coisa tão simples, que é de graça, é fácil de fazer, tem um poder incrível de te acalmar, de te ajudar, faz você refletir na sua vida, pensar nas suas atitudes e tudo mais. Tem também a parte espiritual, que particularmente para mim é a mais forte de todas. Cara, se você não tiver uma ajuda espiritual, se você não tiver uma coisa para crer, possivelmente você uma vez na sua vida você vai ter algum tipo de depressão. Isso é fato, isso é uma coisa já comprovada cientificamente. E também ler livros de até autoajuda também, se a pessoa necessitar, livros de desenvolvimento pessoal, livros sobre como você conseguir explorar mesmo, expandir quem você é por dentro para as outras pessoas, para fora, você com as pessoas, você com a sociedade, você com a sua mãe, você com a sua namorada e tudo mais. Então,
buscar mesmo esse desenvolvimento pessoal para melhorar tudo que tiver possível de melhorar na sua vida. Então foi isso que eu fiz. Hoje em dia tem muito, assim, quem me segue no Instagram sabe que eu falo muito sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal nos meus stories. Não é o foco do Resposta Fitness, mas essa parte de desenvolvimento pessoal influencia diretamente no nosso corpo, por causa da nossa autoestima, por causa do nosso relacionamento com quem está em volta da gente. Então, pra mim, são essas as coisas que eu poderia dar de dica aí pra galera que eu faço. Muito massa, cara. Uma dica muito bacana e muitas vezes a gente esquece, a maioria das pessoas, não a gente, esquece de trabalhar o corpo também, que o corpo vai influenciar e a mente, eles estão diretamente conectados. A atividade física, ela vai te ajudar mentalmente, vai te dar uma melhor autoestima, vai te tornar mais ativo e afinal você vai se sentir melhor porque o seu corpo, essa sua musculatura, ela foi feita para se exercitar, ela não foi feita para atrofiar, ficar sentada 8 horas por dia. Isso é simplesmente o estilo de vida que essa vida em grandes cidades criou. Infelizmente a gente vive nessa sociedade e a gente tem que se submeter a empregos que deixam você sentado ali, atrofiando seus músculos. Então você tem uma necessidade de não simplesmente você está indo para igrejas, se você está fazendo meditação, você também vai ter que fazer atividade física tão importante quanto essas outras coisas. Então, Daniel, cara, muito obrigado. Vou encerrar aqui o nosso papo e vou passar a bola para ti agora aí. Me fala o que é que tem de novo aí, qual o produto que tu está desenvolvendo. Eu sei que tu sempre está lançando alguma coisa nova. Qual é a bola da vez aí com Resposta Fitness? Me fala. Mano, essa semana eu vou dar um curso gratuito pra galera, mostrando exatamente o que eu faço, passo a passo de tudo que eu faço para ter as pernas grandes, que já que é o maior atrativo do meu canal, dos meus conteúdos, que são os treinos de perna, né? Eu vou mostrar simplesmente o que eu faço. Não é segredo para ninguém, pra galera que já me acompanha, mas eu vou mostrar o que eu faço e posteriormente desse conteúdo gratuito, eu vou abrir o meu programa de treinamento para as pernas, que é o EvoLegs. Eu já tenho um programa de treinamento para quem está iniciando, que é o BioLift, que é um programa que eu fiz mostrando tudo que eu fiz desde quando eu iniciei, todos os tipos de coisas que eu fiz até me tornar um avançado na calistenia. Eu coloquei tudo dentro desse programa de treinamento, a parte teórica e a parte prática também. É importante falar o seguinte, não é uma prescrição de treino para a galera que acha, é o que eu fiz. É como se você estivesse vendo o que eu fiz e tentasse replicar. Então eu sempre recomendo que você esteja com um profissional de saúde do seu lado, um personal trainer do seu lado para te ajudar. Então é isso, cara. O que eu posso dizer de novidade aí é isso aí. Mas tu tem um site também onde a galera pode encontrar mais aí o teu BioLift, do EvoLegs e tal? Sim. Lá no meu Instagram você acha os links. Sempre que eu tô colocando algum artigo novo lá, alguma coisa nova, eu coloco o link no meu Instagram, lá no link do meu Instagram do perfil, da descrição do perfil. Então, não é uma coisa aberta que a pessoa pode entrar e ver a hora que quiser. Não, é sempre coisas que tem um tempo limite ali pra pessoa ver, que é um jeito que eu gosto de fazer pra pessoa sempre ler o conteúdo e estudar e anotar, pra ela não perder. Eu nunca deixo a coisa aberta pra qualquer um ver, entendeu? Bacana. Então a galera que quer conferir mais aí do Daniel Cunha, é só se inscrever no canal dele. Se você não conhece, eu acho muito difícil você não conhecer o canal dele aqui. Se você segue o Pinho Calistenia, você deve conhecer o canal Resposta Fitness. Vai lá também no Instagram, Daniel Cunha Resposta Fitness. Vai lá no link dele, dá uma conferida em todos os produtos que ele tem lá. E tem aí alguma coisa para falar, pra gente finalizar, Daniel? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade aí que, querendo ou não, eu tô aí com o pioneiro da calistenia no Brasil, né? Cara, sei lá, até 1 ano, 2 anos atrás eu não imaginava que eu ia conseguir atingir esse patamar de calistenia, né? De público e tudo mais. Que assim, cara, o crescimento do meu canal foi inacreditavelmente grande nesses últimos 2 anos. Então eu só tenho a agradecer a galera que confia em mim, apesar da minha pouca idade. E agradecer também a você pela oportunidade de estar falando aí no seu canal. E vamos trocar esses seguidores aí, vamos fazer essa galera se juntar. É isso aí, cara. Tipo, aqui na calistenia a galera sempre fala que gosta de ver essa interação entre a galera que tem canal de calistenia. Eu gosto de imaginar como se eu não fosse um concorrente dos outros canais de calistenia. A gente não está concorrendo para ter a atenção de ninguém. Você, inscrito, você pode se inscrever em todos os canais de calistenia. Então, a gente não está tentando te trazer para se inscrever no canal do Pinho Calistenia e não se inscrever no Resposta Fitness. Você pode se inscrever simplesmente em todos os canais de calistenia e colher o melhor que cada um tem a oferecer e beber de águas diferentes e tentar se tornar o melhor praticante de atividade física que você pode ser. Então é isso aí, galera. Vou finalizar por aqui a minha conversa aí com Daniel
Cunha do Resposta Fitness. Muito obrigado, cara. Valeu demais aí. O papo foi muito bom. Tenho certeza que a galera vai gostar. E isso vai estar disponível aí em breve lá no meu podcast. E se você tá vendo aí no podcast, vai lá no canal também para você ver o cara e ver o nosso bate-papo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Daniel. Valeu, mano.